Salve, pessoal! Então, só ajeitar o microfone aqui. Galera, é o seguinte, eu vou fazer agora com vocês aquela micro revisão que eu tinha prometido. Eu já fiz aqui revisão em algumas das turmas, as que tinham aula segunda e terça nessa semana, né? Em algumas outras eu fiz também no finalzinho da semana passada, eu dei uma revisadinha aí nos temas de prova e dessa vez eu quero deixar para vocês todos, para vocês todas, um vídeo, né, que informe um pouco melhor aqui sobre os temas. É um vídeo curto, tá? Vocês têm todos os demais aí, tanto as aulas gravadas, né, as nossas síncronas gravadas, quanto os vídeos de aulas que eu deixei para vocês têm tudo feito aí para vocês fazerem as consultas, tá? Desculpe o estado da fisionomia, mas é que essa é digamos assim, a última aula do dia hoje, e foi um dia compridinho, né? Então eu tô com uma cara mais cansada aí, mas nem por isso estou com um espírito cansado também, muito pelo contrário, né? Então vamos lá, vocês têm 3 questões para essa prova. A primeira questão falando em mito e arquétipos, a segunda questão falando nos argumentos ou conceitos de justiça apresentados na República, e a terceira falando sobre os cinco pilares da epistemologia, né? Um tema ao qual nós vamos ainda retornar depois da prova de vocês. Tá? Primeira grande questão que aparece então, para nós, mito e arquétipos. Eu preciso nessa questão, ver aqui, eu vou colocar sempre o mínimo que vocês precisam, tá? Só relembrando. Em cima disso, vocês podem construir as respostas do jeito que vocês quiserem, mas esses elementos que eu vou pontuar têm que estar contemplados na resposta em conexão uns com os outros, tá? Passou isso, tranquilíssimo. Isso vale para as 3 respostas. Lembrem, vocês vão fazer a prova agora de dia 22 a 28, vocês têm até 28 às 23 horas e 59 minutos para depositar a prova no Blackboard, tá? Lembrem que vocês vão ter acesso a partir de amanhã às 8 da manhã. Cuidem com os prazos, tá? Porque a gente não pode aceitar prova fora do Blackboard, fora de prazo, né? E cuidem com o número de caracteres, que vai de 2 a 7 mil caracteres. Lembrem também que vocês podem fazer a minha prova, pelo menos, em até 3 pessoas, tá bom? Considerem o seguinte também, se vocês forem fazer alguma citação, né, alguma questãozinha assim, por favor ponham entre aspas para não acabar sendo considerado pelo sistema aí como plágio, tá? Dentro desse contexto, né, como é que vocês precisariam responder essas questões? Né? Só antes, aliás, antes de eu começar a falar das questões especificamente, lembrem também que depois que a prova terminar, eu vou entregar para vocês um gabarito gravado, vai ter um gabaritozinho escrito, com os pontinhos que eu estou passando aqui, e além disso, eu abro para discussão a minha correção, tá? Então, se você sentiu depois de ver o gabarito, depois de ler, depois de rever a prova, que de repente pesou a mão ali por algum motivo, que aconteceu alguma coisa ali, você poderia ter sido considerado mais, vem falar comigo, tá? Nessas oportunidades, eu não reduzo nota, podem ficar tranquilos. De repente, tem alguns décimos que ficaram ali por algum descompasso pequenininho na correção, a gente tem bastante prova para corrigir, às vezes acaba acontecendo. Então fiquem de olho, façam as somas, deu problema, vem falar comigo, tá bom? Então vamos lá, questão 1. Na questão 1, nosso alvo é a definição do mito. Como é que eu defino o mito? Tem 3 elementos que são importantes, tem várias definições, tá? Tem 3 elementos que precisam estar contemplados nessa definição porque eles são operacionais para a resposta. Tá? Ao redor deles você pode definir do jeito que quiser, pode buscar no Eliade, no Campbell, no Jung, em quem vocês quiserem, né? ou nos livros de mito e filosofia, nos estudiosos de mito e filosofia, né? Enfim, nos mitólogos que vocês gostem, não importa, tá? Mas tem três elementos que são cruciais aqui. Primeiro, o mito, ele é um tipo, mitos é um tipo de linguagem, né? Oposto a logos e dialética, como eu tinha colocado lá atrás nas sessões iniciais. É um tipo de linguagem. Segundo, é um tipo de linguagem muito especial porque ela é narrativa. Então ela vai lidar com a narrativa dessas interrupções lógicas e dessas comunicações interiores. E terceiro, lida justamente com comunicações do inconsciente através de símbolos. Tá? Então, 3 elementos. É uma linguagem, ela é narrativa e ela expressa elementos do inconsciente através de símbolos. Tá? E aí vem a pergunta, mas o que é o inconsciente? O inconsciente ele surge numa teoria freudiana, né? Ele vai surgir numa teoria freudiana, aquela primeira teoria dele, né? Tem 2, né? Uma que fala aí de ego, superego e uma que fala inconsciente, pré-consciente e consciente. Né? E na teoria do inconsciente, ele vai dizer para nós que existe um estado de consciência, né, que trabalha e opera com as nossas condições racionais, com aquilo que nós realmente conseguimos reconhecer e processar ao longo da nossa vida desperta, dos nossos dias.
Existe esse estado inconsciente, que processa todas as coisas que nós não damos conta de processar ao longo dos nossos dias, e aí existe a pré-consciência, que é uma sobreposição dos dois, né? Então ali é um lugar em que refluem elementos do inconsciente para o consciente, né? É, o inconsciente seria, portanto, essa dimensão da psique na qual os elementos não processados pela consciência ficam reservados, né, em dinâmicas próprias ali. Eles não estão guardados nem mortos e nem isolados, tá? Eles ficam reservados e estão em constante movimento. Tanto que em ocasiões eles saltam para fora, quando nós sonhamos, né, em algumas associações que nós fazemos, por meio de parapraxias ou atos falhos, né, que são interrupções da fala, né, então vão aparecer, por meio de atitudes que nós não conseguimos explicar ou controlar, né, então por rompantes apaixonados. Tem algumas formas que são utilizadas, elas são explicadas ali pelo Lacan, pelo Jung, né, por exemplo, com o acting out, né, é quando você está tendo uma expressão externa por conta de algum dilema interno que não está resolvido. Então todos esses momentos são momentos de expulsão do inconsciente para a consciência, tá? Ao lado desse inconsciente, que a gente vai chamar aqui de inconsciente individual, tem um segundo, né? Os junguianos, na teoria junguiana, o Jung e os pós-junguianos, né, os alunos do Jung, os estudiosos do Jung, eles vão dizer que, além dessa inconsciência estar crivada de símbolos e ter essa comunicação com aspectos da consciência, ela também se comunica com traços culturais e coletivos. Questões que emergem por conta da nossa espécie e pela estrutura que a nossa espécie abriga. Tá? Essa estrutura de espécie que a gente tem, ela envolve, nesse sentido, um equilíbrio simbólico. Ela vai formar para nós, inclusive, por exemplo, nas várias culturas, vão ter elementos que coincidem, né, que têm representações muito próximas. E essas representações elas vão formar um patrimônio simbólico da humanidade toda. Esse patrimônio simbólico é uma expressão de elementos que atacam a toda a espécie de uma maneira uniforme. Esses elementos que nos atacam de maneira uniforme por toda a espécie são elementos que são chamados ou são colocados como pertencentes ao inconsciente coletivo. Tá? O inconsciente coletivo é, nesse sentido, essa conexão, né, essa unidade da inconsciência que opera os traços de coletividade na gente, que faz vivificar os traços de coletividade, os traços comuns à espécie na gente. Tá? E esses traços eles aparecem em figuras que o pensador junguiano vai chamar de arquétipos. Né? Então, justamente, to archaios, né? O archaios ou arqué, princípio, e o tipo. Né? Então, arquétipo, né? Um tipo primordial, se vocês preferirem. O tipo primordial é basicamente uma espécie de posição que pode ser assumida dentro da psique de um indivíduo, da alma de um indivíduo, se preferirem, e essa posição ela vai desenhar, ela vai permitir refluir certas forças para gerarem certos efeitos no mundo. Tá? Então a gente vai acabar assumindo posturas, a gente vai acabar se reposicionando em virtude disso. Para dar aqui uma pincelada geral nesse assunto, só para a gente sedimentar essa ideia, como espécie, nós enfrentamos nosso ambiente e nos ligamos uns aos outros de maneira razoavelmente semelhante, por conta da nossa estrutura biológica, da nossa estrutura genética. E isso vai ser expressado no inconsciente de alguma forma, ele vai ficar lá pulsando de forma imemorial. Né? E esse pulsar ele vai emergindo, e na medida em que ele vai emergindo, ele vai assumindo essas representações. Ele aparece como arquétipos, e esses arquétipos eles vão se acoplar a símbolos que vão construir os mitos. Tá? Eu pus 4 arquétipos para vocês. Tem mais, esses são arquétipos masculinos. Eu peguei aqui os do Moore, que estudava justamente a patologia no âmbito masculino, né? Por isso eu peguei esses 4, mas cada um deles tem também uma versão feminina, né? Tem o feminino também, que é um outro arquétipo, não é só um empréstimo, são arquétipos distintos, mas que se completam. E todo ser humano tem tanto o masculino quanto o feminino dentro de si, né? Mas esses arquétipos eles vão desenhar para nós aí alguns aspectos curiosos e interessantes. Né? Por exemplo, então a gente tem lá 4 que eu pus: o rei, o guerreiro, o mágico e o amante. Tá? O rei, eu vou colocar aqui sempre um termo para definir. O rei, o que o rei faz? O rei governa, o rei organiza, gere. Né? Organiza. O que o guerreiro faz? Ele transforma, inclusive a força se for necessário. O que o mágico faz? Compreende coisas desconhecidas. Né? E o que o amante faz? Desfruta das coisas. Tá? Então a gente tem o organizar, o transformar, o compreender, o desfrutar. Veja que são perfis aos quais nós estamos, são aptidões para as quais nós nos dirigimos em situações distintas
E muitas vezes a gente não tem, assim, pelo menos num primeiro momento, a gente não tem um controle tão claro delas, né? São os arquétipos que estão sendo acionados. Quando a gente tem um amadurecimento psicológico, uma serenidade psicológica maiores, a gente consegue se ligar a essas forças e acioná-las nos momentos certos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que numa hora de trabalhar é necessário acionar esse guerreiro, ou seja, transformar, inclusive no sentido do sacrifício de outras realidades, de outras questões, uma determinada realidade que está diante de nós, né? Então, eu tenho que fazer o vídeo, por exemplo, tem um guerreiro em mim que vai dizer assim, olha, você vai lá, senta agora, grava o vídeo bonitinho, no esquema, usa o melhor das suas habilidades, né? E abstrai outras questões, né? Para você poder terminar o teu trabalho, né? Agora, quando eu vou parar para pensar, por exemplo, em como eu vou coordenar esse vídeo com a minha vida familiar, com o cuidado dos meus bebês pets, com a minha esposa, com o pagar as minhas contas, com, né, o atender meus amigos, com o atender meus colegas, né? É, aí eu já estou trabalhando com a figura do rei, né? Já estou mentalizando aqui a figura do rei, já estou puxando essas forças para ver se eu consigo colocar ordem na minha vida, de modo que ela floresça, que ela tenha um desfrute máximo, né? Quando eu estou só sentado, relaxando, por exemplo, sento aqui, relaxo, olho lá para fora, vejo a paisagem, respiro. Quando eu saio levar a minha cachorrinha para passear e fico debaixo da luz do sol com ela lá tomando sol e me sentindo aquecido, isso é um desfrutar, já é o amante que está entrando em jogo aí, né? O mágico é o cara que, quando eu vou lá sentar, ler minhas obras, meus livros, lá, meus textos, e vou escrever e vou tentar. Esse é o mágico vai aparecer justamente nessa situação, tentando compreender coisas que são para mim desconhecidas, tentando buscar as fronteiras do desconhecido, tentando aprofundar reflexões. Tá? Todos nós temos isso. E todos nós podemos acessar essas forças, e a gente pode coordenar esforços para que elas sejam acessadas e liberadas, de modo que a gente tenha um refluir mais adequado delas. Beleza? Hum. Como é que os arquétipos ajudam a explicar os mitos? Que é o fecho da pergunta. Eu já meio que falei disso. O arquétipo ele explica por quê? O inconsciente ele busca expressões simbólicas. Essas expressões simbólicas estão muitas vezes acomodadas em mitos. Então o mito ele já tem um desenho de um arquétipo nele. A teoria dos arquétipos ela vai alojar o mito em um determinado arquétipo, um mitologema, uma pecinha fundamental de um mito em um determinado arquétipo, e vai me dar a informação que eu preciso. Vai mostrar ali que tipo de relação está em jogo. Tá? Então, se eu falo em Édipo Rei, o próprio nome já está dizendo qual é o arquétipo que eu estou selecionando. Só que daí tem uma troca nesse arquétipo. Porque Édipo começa como um rei generoso e começa a enlouquecer no meio do caminho, achando que tem um golpe acontecendo contra ele. E aí ele começa a ficar orgulhoso. Então, ele vai passando para ser a sombra do rei. O rei cruel, que não governa para o bem de todos, mas governa porque quer mandar. Percebe? Então, assim, o mito, na realidade, ele tem essa capacidade de estabelecer um escândalo. Daí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com justiça, Rafa? Tem duas questões, né? Uma questão é que a base da justiça ela aparece no escândalo que a narrativa mitológica cria, como dizem o Derrida, o Lévi-Strauss, né? O Derrida lendo Lévi-Strauss, mais especificamente. E segundo, cada um desses arquétipos me dirige para um tipo de justiça diferente. O rei, que organiza, para a distributiva. O guerreiro, que transforma, para a retributiva. O sábio, ou mágico, que compreende, para a restitutiva. O amante, que desfruta, para aquela que é abnegada, para a alternatividade da justiça, para o autossacrifício na justiça. Tá? Então esse é o contexto que eu tenho. Questão 2. Questão 2 ela é bem direta. Né? Nós estamos trabalhando com a República e nós encontramos ali três elementos chaves, três conceitos chaves que a gente convencionou de separar, que dá para separar de formas diferentes. Eu separei dessa forma para facilitar, mas tem três argumentos, cada um deles ligado a um personagem diferente no livro, e cada um desses argumentos tem uma refutação. O primeiro argumento é o do Polemarco, que diz que a justiça é dar a cada um o que é seu. Sócrates o questiona com o argumento do fabricante de escudos. Ele vai dizer lá, um fabricante de escudos passa a ser depositário das armas de um amigo, o amigo volta furioso para pedi-las. E agora, devolve ou não devolve? Se não devolver, mal depositário, bom amigo. Se devolver, bom depositário, mau amigo. De um jeito ou de outro, será injusto. Há contradição no conceito, logo não pode haver justiça. Descarta. Segundo conceito é o de Trasímaco, o sofista, que vai dizer a justiça é a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Sócrates questiona dizendo, se o mais forte, o grupo dos mais fortes comanda, né, depois de derrotar um outro grupo que se tornou mais fraco, faz a lei para desarmar os fracos. Se esses fracos se tornarem fortes e derrotarem os governantes anteriores, e agora os fortes se tornam fracos, o novo grupo fará uma lei contrária, dizendo eu me armo e você se desarma. Há contradição nos resultados, logo não pode haver justiça aí.
também descarta. Terceiro lugar, né, o terceiro momento. Né, esse terceiro momento é interessante porque é o momento em que o Glauco vai dizer assim, bem, né, porque daí eles já entram, lembrem que eles entram numa discussão, né, se a gente for elaborar aqui o argumento, eles vão entrar na discussão de se é melhor ser injusto ou justo. O Sócrates fala, isso não é justiça. E o Polemarco fala, que seja, é poder, não importa. Né? O fato é que me é vantajoso agir dessa forma, agir de uma forma que eu, com a minha força, consigo o que eu quero do fraco. Acabou. Né? E aí o Sócrates fala, isso é desvantagem, você está ensinando os outros a serem injustos e vai sofrer com isso. E aí o Glauco completa o argumento dizendo, mas tá, e se eu ser impune? Se ninguém souber que foi eu que cometi o crime? O Sócrates fala, por exemplo, se eu pegar o anel de Giges, né, diz o Glauco, e ficar invisível, eu não vou sofrer punição e posso cometer os crimes e ser impune. Ou seja, nesse caso, o que o Glauco está dizendo é, a única coisa que determina o cumprimento da lei é essa força, essa refutação da impunidade pela força, né, pela punição. O Sócrates fala, tá, você rouba tudo que você quer e tem tudo que você quer materialmente, e não pode ser punido, certo? Certo. Só que com o tempo você se acostumou a roubar e perdeu a virtude que havia dentro de furtar, no caso, né, e perdeu a virtude que havia dentro de você mesmo. Então, ganhos materiais, perdas na alma. Perdeu o que era mais precioso. Refuta. E aí ele chega à conclusão de que eles estão discutindo fragmentariamente a justiça, por isso não chegam a uma conclusão, e decide estudar primeiro o ambiente da justiça perfeita, que é a república, e dentro da república, o próprio conceito de justiça. Tem toda uma parte aqui que eu não vou cobrar de vocês em prova, né? Se vocês quiserem, inclusive, tem detalhamentos nos outros vídeos, a teoria da teoria da reminiscência, a teoria das vocações, né? Tem todo esse leque aí, né? A cidade simples, a cidade de luxos e tal. Que é uma passagem interessante, só que ela está mais ligada à filosofia política, então eu reservei dessa vez. Né? Até porque eu precisava chegar na epistemologia, né? Que é, por sinal, nossa questão 3. Quais são os 5 pilares da epistemologia? Vejam que esses 5 pilares eles são didáticos. Né? Tem muito mais formas de epistemologia para a gente ler e tem muitos outros, tem muitos outros mecanismos que aparecem dentro desses pilares. Aqui é só uma explicação muito geral para a gente ter uma ideia de como funciona. Primeira coisa que a gente tem que saber nessa questão: a epistemologia trabalha com conceitos, como nós os formulamos e como lidamos com eles depois que formulamos. Tá? Segundo, o como formular surge da relação que é estabelecida entre um sujeito observador e um objeto observado. Essa relação é chamada fenômeno. Tá? E ela é estabelecida a partir do pensamento cartesiano na modernidade. Terceira questão. O pensamento tradicional separa muito claramente o sujeito observador do objeto observado, de modo que eles não têm influências mútuas, exceto pelo fato de você extrair conhecimento do objeto. A filosofia contemporânea, notadamente a pós-fenomenológica, vai pensar diferente. Ela vai entender que há uma mistura do sujeito e do objeto, que eu já vou comentar, e essa mistura faz com que o sujeito delineie o objeto, participando ativamente da relação de sua compreensão. Tá? Ao contrário daquela postura mais passiva do pensamento cartesiano. Por isso, os 5 pilares. Cada um desses pilares vai abordar essa relação, sujeito-objeto, de uma forma diferente. Tá? Primeiro ponto, que é a mentalidade analítica, né, o pilar analítico. O analítico ele leva em consideração essa separação entre sujeito e objeto na sua leitura tradicional. Tá? O Russell vai reler isso depois, não importa agora. Né? E compreende que o objeto vai ser desmanchado em suas partes mínimas. Essas partes mínimas terão a compreensão de suas funções e serão reconstruídas em síntese. Isso é o pensamento, basicamente o método analítico sintético numa casca de noz, aqui, bem resumidinho, tá? E essa relação ela passa, portanto, a oferecer informações, dados que podem ser conformados para que eu faça observações verificáveis sobre o objeto. Tá? É bom porque me dá uma ferramenta de diagnóstico bastante interessante e precisa, bastante racional. Mas tem dificuldades porque não é muito completo, por isso que eu disse que não é holístico. Segundo a fenomenologia, né? O pilar fenomenológico ele vai pegar essa mesma estrutura e vai dizer assim: eu não posso entender o objeto sem entender sua história, as circunstâncias em que emerge, a cadeia de eventos que se constitui ao redor dele. Sem entender, portanto, o que a gente poderia colocar como história e acontecimento numa linguagem mais fiel ao fenomenólogo. Mais que isso, o fenômeno ele se constitui em si por si. Não é o objeto que eu analiso, mas a construção fenomênica. O sujeito que se aproxima para olhar sua posição no tempo e no espaço, suas perspectivas. Desenha o objeto e constrói história e acontecimento ao redor dele. Então existe um laço e esse laço formula o fenômeno. Do ponto de vista descritivo, um pilar excelente, mas ele já é mais demorado para oferecer soluções por conta dos seus excessos descritivos. Pessoalmente, é um modelo epistemológico que eu prefiro para estudar. Tá?
Mas lembrem-se, o propósito desse momento, dessa terceira questão e do assunto dessa terceira questão é perceber que a base epistemológica ela vai variar, como diz o Bachelard, ela se transforma e se renova, ela busca o novo também, e além disso, ela se serve de ferramentas de modo a conseguir alinhar respostas, né? Especialmente, como nos dizeres do Bachelard, depois que a ciência deixou de ser a busca do como acontece algo e passou a ser a busca do por que não pensar essa hipótese, tá? Então seria mais ou menos essa ideia, né? Então, primeiro, o analítico, sujeito objetos separados, método analítico sintético, limitado em seu escopo, mas preciso. Fenomenologia, acontecimento e história ao redor do objeto, historicidade do objeto, ligação entre sujeito e objeto, mais completo, sem dúvida alguma, mas muito descritivo, então muito lento nas suas descrições. Terceiro, a dialética. A dialética estabelece que nós construímos teses, antíteses e sínteses em sentido conceitual, né? Num sentido de leitura material, nós podemos dizer que a condição posterior nega a anterior. O Rafael de hoje não é o Rafael de ontem. A rosa desabrochada não é o botão de rosa, né? Se eu quero um futuro diferente, preciso. Cara, isso é a coisa mais dialética que dá para dizer numa situação dessas, né? Se eu quero mudar o meu estado de consciência e meu estado de vida, eu hoje preciso tomar em minhas mãos a minha possibilidade de agir, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, continuarei igual. Então eu preciso mudar as minhas circunstâncias de vida. Nós, como grupo, precisamos mudar nossas circunstâncias de vida. Se nós propusermos uma antítese através de ações contrárias ao estabelecimento normal hoje, amanhã teremos uma síntese. Pode não ser exatamente o que queremos, mas será certamente diferente. Dialética é uma ferramenta fantástica para produzir pensamento crítico. De fato, ela se alimenta do pensamento crítico e alimenta o pensamento crítico. Mas é uma ferramenta que às vezes tem dificuldade de definição do seu objeto, porque não é esse bem o propósito dela, né? Quarto, a questão da. Veja, a dialética, aliás, só mais uma observação. A dialética ela lida com a relação sujeito-objeto de uma maneira muito peculiar. O sujeito, na relação dialética propriamente dita, é também constante objeto de suas próprias críticas. Tá? Então, o sujeito se debruça sobre o objeto, mas também se transforma em objeto de si ao mesmo tempo. Tá? Quarta questão, a leitura sistêmica. A leitura sistêmica ela é dessubjetivizada, não importa o sujeito nela. Há um sistema, esse sistema recebe dados, filtra e responde de alguma forma. Há um sistema de direito que lê, por exemplo, eventos, determina se são lícitos ou ilícitos e oferece uma resposta. Uma inação ou uma sanção. Tá? A teoria sistêmica coloca peças em conjunto em estado de codependência operacional e dinâmica. Então o sistema está sempre em movimento, todas as suas peças coordenam esforços, se tirar uma estraga o sistema inteiro. Tá? É bom? É uma excelente peça de diagnóstico, boa para resolver problemas. Contudo, é ruim quanto à explicação universal das coisas, porque ela tem essa expectativa, mas ela se contradiz em sua base, em termos racionais. Quinto e último movimento relativista. O relativismo, ele basicamente parte do pressuposto de que o objeto em si por si está sempre recoberto de significantes. Ou seja, ele está recoberto de linguagem. Por conta disso, a sua estrutura ela é definida e se desafoga a partir das narrativas que constituem o objeto. Veja, não é que descrevem, mas que constituem. Tá? E essas narrativas elas vão depender profundamente do olhar subjetivo que é derramado sobre elas. Existe uma certa dessubjetivização, no entanto, né? Se a gente parar para pensar que a narrativa tem vida própria e ninguém se assenhora dela, como Foucault fala lá pelas tantas. Produzir um discurso e estabelecer uma relação autoral não significa que o autor tenha lá grande participação. O autor é uma peça do discurso, que faz com que ele seja apenas unificado sob uma identidade de reconhecimento. Mas o discurso tem vida independente, o texto tem vida independente. O autor é só um penduricalho, um movimento autoral. Tá? Então, a narrativa que mais importa, há uma dessubjetivização aí, certo? É um universo epistêmico válido? Sem dúvida alguma. É ele que traz a possibilidade de progressismo, de progressão, é ele que traz a possibilidade de mudança, muitas vezes, né? Ao lado da dialética. Traz dificuldades também? Traz, porque se houver uma relativização excessiva, essa relativização dilui toda a possibilidade de esclarecimento científico. Né? O esclarecimento racional ele exige mínima unidade. Perfeito? Então aqui vocês têm os 5 pilares da epistemologia.
Numa casca de noz, isso é a prova, galera, tá? Esses são os elementos mínimos que vocês precisam ter na prova. Deu aí até agora uns 20 e poucos minutos, né? Quase 25 minutos. Eu vou deixá-los por aqui. Esse vídeo vai estar aqui, evidentemente, linkado nas pastas para vocês. Já vou mandar nos grupos também, assim que ele ficar pronto e fizer o upload. E a partir daí nós vamos conversando. Vocês vão fazendo a prova de vocês e depois nós vamos conversando. Beleza, galera? Qualquer coisa, por favor, me procurem. Havendo problema para baixar arquivo, alguma coisa do gênero, me avisem que aí eu vou resolver para vocês, faço o resgate disso. Tenham sucesso nas provas, não fiquem nervosos, vai dar tudo muito, 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 muito certo, fiquem com o coração muito sereno, tá? Deus abençoe muito, muito vocês e, por favor, qualquer coisa, gritem aqui, beleza? Cuidem-se. Deus abençoe. Até mais, galera.